Bom, e a ONG Instituto Anjos da Liberdade, presidida pela advogada Flávia Frois, vai participar de uma reunião com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, nesta quarta-feira. A entidade foi autora do pedido de audiência que vai discutir a operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Flávia Frois, que é advogada de Marcinho VP, diz que vai entregar um dossiê com fotos e relatos de supostas torturas ocorridas durante a operação. Segundo a advogada, o material foi produzido por peritos voluntários do Instituto e teria sido autorizado por familiares das vítimas. A audiência ocorre no âmbito da DPF das Favelas, que monitora as ações policiais no Rio e é relatada por Moraes. O Instituto também levou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, pedindo medidas de proteção para familiares das vítimas e o afastamento de agentes envolvidos. Marcinho VP é apontado como um dos líderes do Comando Vermelho e está preso há quase 30 anos. Flávia Frois negou que a sua atuação no caso tenha qualquer relação com a defesa ao traficante e disse que representa o Instituto como presidente da ONG. Silvio, eu quero te ouvir. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes esteve com o governador do Rio de Janeiro a portas fechadas. Segundo informação que recebemos, ele teria até proibido todos os integrantes ali de conceder entrevistas, de falar com jornalistas depois dessa audiência que teve com o governador do Rio de Janeiro e alguns secretários de segurança envolvidos na mega operação do Rio de Janeiro. E agora essa informação de que vai receber de portas abertas aí a ONG Anjos da Liberdade, da advogada do Marcinho VP. Paula, olha só, vamos partir da seguinte premissa. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja ele qual for, tem 11 lá, hoje tem 10, à espera do 11º. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal pode receber uma advogada que ainda atua em processo de um dos grandes líderes do Comando Vermelho. O Marcinho VP, ao lado do Fernandinho Beiramar, é algo como a figura, até o mito, do Marcola para o PCC. O ministro Alexandre de Moraes não pode receber esta senhora, porque ela atua para um dos maiores narcotraficantes e narcoterroristas da história do Brasil. Como é que uma ONG, e sempre essas pessoas, esses advogados, esses militantes, eles se escondem no guarda-chuva de uma ONG. Como é que uma ONG encontra portas abertas no Supremo Tribunal Federal para falar sobre tortura, maus tratos e por aí vai? Sendo que o que nós acompanhamos do Comando Vermelho agora, há um vídeo que circula na internet do uso de um jacaré dentro de uma caixa d'água para, eu não vou entrar em detalhes por questões óbvias, para torturar vítimas. A gente acompanhou outros vídeos que constam do material entregue para a liberação do mandado de prisão expedido na primeira instância nessa mega operação de tortura, pessoas sendo arrastadas, pessoas jogadas em buracos com até 30 metros, algo medieval, estupros. O Marcinho VP é acusado de esquartejamento. É uma época em que os morros do Rio de Janeiro conheciam o que era chamado como micro-ondas. Aliás, um jornalista da Rede Globo foi vítima de muita coisa horrorosa nos morros do Rio de Janeiro, o Tim Lopes. O Tim Lopes, que é padrinho do Oruan, que é filho do Marcinho VP. Olha do que a gente está falando, o Alexandre de Moraes vai receber essa gente. Não pode, não pode. Assim como a dama do tráfico, que era mulher, ou é ainda mulher, de um dos líderes do Comando Vermelho preso em Tefé, no Amazonas, entrou pela porta da frente do Ministério da Justiça, chefiado pelo Flávio Dino, que hoje usa toga. Será que o Dino vai querer receber ela também? Na ocasião, seus assessores receberam. E aparentemente ninguém foi punido por isso. Não pode existir essa relação. Não pode ministro do Supremo soltar líder do tráfico de drogas, de facções criminosas, rotuladas como mafiosas. Ou o Brasil enfrenta de verdade a bandidagem em todas as esferas, em todos os poderes, a começar pela última corte, pela corte
recursal, a última corte recursal do país, que deveria ser só uma corte constitucional. Ou então, o Brasil não pode mais dizer que os Estados Unidos estão errados em olhar para a gente com alguma preocupação, como hoje já olham com muito mais preocupação para a Venezuela e para a Colômbia, porque o Brasil é um narco-estado. Diga, Augusto. Quer dizer, os advogados dos inocentes presos em 8 de janeiro não têm direito de apresentar as alegações finais. Sim. Ou a advogada de um criminoso, mas absolutamente irrecuperável, cruel, essa tem o direito de conversar a sós com o gerente da ditadura do Supremo. É isso. É nisso que o Brasil se transformou. O que eles vão conversar? Ou ele está ouvindo em confissão, ele incorporou também alguma figura alguma autoridade religiosa, vai ouvir em confissão e fica em segredo o que eles conversaram. O Silvio tem toda a razão, esse tipo de tratamento mostra que o Supremo acabou com o respeito devido ao Supremo sem que ninguém ajudasse. Foram eles, os atuais integrantes, e os que saíram recentemente também, os atuais integrantes da Corte que desmoralizaram a Corte. E agora estão querendo, depois da agonia, né, do respeito devido ao Supremo, eles estão querendo consumar o enterro com atitudes como essa. Diga, Pedro. Não, vale só lembrar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do ano passado. Ele multou o doutor Paulo Faria, advogado Celso Daniel, alegando Daniel Silveira, perdão, alegando litigância de má-fé, porque ele estava recorrendo, sendo que, convenhamos, lembra-se do que fazia o advogado do Lula, hoje ministro do Supremo. Gilmar chorou pelo advogado. Exatamente, com relação ao Sérgio Moro. Os embates que havia ali, e tudo bem, está defendendo o seu cliente. Agora, a questão é por que o advogado do Lula podia fazer aquilo e por que o advogado, o doutor Paulo de Faria, não pôde fazer na defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira. E agora uma advogada dizendo, a ONG tem nome bonito, né? Anjos da Paz, alguma coisa assim, né? Incrível, né? Anjos da Liberdade. Anjos da Liberdade, ou seja, papel aceita qualquer coisa, né? Põe o nome que você quiser e tá valendo. Aí você vai entender o que é. Depois de todo o relato que o Silvio trouxe de como é que age o tráfico em relação às pessoas. As pessoas inocentes ali, que não compactuam com o tráfico, moradores, os trabalhadores que vivem lá, sitiados pelo crime. Essa é a questão. E agora vai receber... Espera, e primeiro, por que o Supremo está metido nessa história? Essa DPF já é um absurdo do começo ao fim. Mas não, vai lá e dobra a aposta. Mas ela foi votada no primeiro semestre desse ano, já tinha que ter encerrado esse capítulo há bastante tempo, né, Ana? Também quero te ouvir aí sobre esse encontro entre a advogada do Marcinho VP, que diz que tem um dossiê com relatos de supostas torturas produzidos por peritos voluntários e autorizados pelas vítimas, pelos familiares dos criminosos mortos. Peritos voluntários, pode ser qualquer um de qualquer facção, não deixa de ser um perito voluntário. Essa é o tipo da notícia que quando a gente lê, a gente primeiro não acredita, aí às vezes você lê correndo e fala, não, deixa eu ler aqui com calma, eu acho que eu li depressa demais. Aí você lê e não, é isso. Advogada de Marcinho VP em reunião com Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Aí, Paula, eu acho que até o próprio ministro Alexandre de Moraes precisa repensar se ele acha que ele tem alguma chance de reverter a Magnitsky, que eu acho muito difícil, porque a gente sempre fala que é uma montanha de provas, evidências, testemunhas, muito difícil reverter, mas ele já deu a entender, né? Inclusive o próprio chanceler Mauro Vieira disse que vai fazer parte de outras reuniões com o Donald Trump, esse tipo de conversa, de abordagem,
Como você aborda o governo americano dizendo que o ministro que foi sancionado pela Magnitsky por violar direitos humanos, não, mas agora nós queremos reverter a sanção, presidente Trump, mas tudo bem, ele se reuniu com a advogada de um dos chefes do narcoterrorismo no Brasil. Faz sentido isso? Enquanto isso, nós estamos falando de CPI, de facções. Tá aí. Tinha que abrir outra CPI para outras facções. Deixa eu só... Diga, Augusto. Só queria saber o seguinte, tem que ser, olhando as coisas de frente, tem que haver alguma lógica nessa loucura. Você usa a tortura, que sempre é abominável. Você usa a tortura quando você precisa conseguir informações com pressa. Então, o sujeito é preso, ele tem algo a denunciar, você tortura tentando obter essa informação, porque você está lutando contra o tempo. O exemplo clássico é, o sujeito sabe onde está uma criança sequestrada. Então, isso, quem quer defender a tortura, que eu jamais defenderei. E aí você tem de conseguir aquela informação, porque senão a criança vai morrer. O que tem na cabeça um policial que está invadindo o morro, é recebido a tiros e está atirando também? Ele vai pegar um bandido e vai torturar para quê? Para que ele conte onde estão os outros bandidos. Essa operação foi feita com muito cuidado, com muito critério. Eles sabiam tudo. Sabiam, inclusive, que aquela tese que é o meu entrevistado de hoje, o capitão Rodrigo Pimentel, ele explica isso, martelo e bigorna. Você empurra o inimigo para uma determinada posição onde você tem a bigorna que espera por eles. Agora, no meio disso aparece alguém torturando. Quer dizer, eles não sabem nem inventar uma tese que faça sentido. Tortura e depois mata, tortura e depois deixa vivo para contar que foi torturado, não faz sentido. E, no entanto, está lá o gerente do Supremo Tribunal Federal ouvindo a fantasia como se ele não tivesse mais coisa para fazer na vara criminal que criou. Deixa eu só voltar com o Silvio, que ele queria ajustar uma informação. Eu acho que no processamento aqui da minha fala, de todas as informações, segundo me chamou a atenção aqui o João Moisés, quando eu falava do Tim Lopes, o jornalista da Rede Globo, assassinado por um dos líderes do Comando Vermelho chamado Elias Maluco, que por sua vez é tio do Oruan, filho do Marcinho VP, só para colocar em ordem. O Tim Lopes, assassinado, evidentemente não tinha ligação nenhuma com o tráfico. Só para, não sei se a ordem saiu atropelada aqui, Paulo.